assistir da Bíblia. Eu vou tentar dividir o meu tempo entre uma pequena reflexão sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? O que significa a Bíblia? Bíblia vem do termo biblos, coleção de livros. Teria aqui inúmeras coisas que poderíamos apresentar, mas para ganharmos tempo, eu quero sintetizar aqui algumas coisas, para que você compreenda que a Bíblia que você carrega é uma dádiva, é um presente. Você tem nas suas mãos algo em que pela qual teve um altíssimo custo. A Bíblia, ela foi escrita durante um período de quase 1.600 anos, que decorre entre o ano 1500 a.C. até o ano 100 da era cristã, quase 16 anos. E quantos escritores escreveram a Bíblia? 40 escritores. 40 escritores que foram usados pelo Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. Por ser um período de 16 séculos, óbvio, muitos deles, grande maioria, não se conheceram, não sabia da existência do escrito do anterior. E quando você lê a palavra de Deus, tem um fio de concordância que entrelaça-se de Gênesis até o Apocalipse. Por quê? Porque nós temos 40 escritores, mas um só autor, que é o próprio Deus. Impossível se você tomasse 40 grandes pensadores e mandasse eles escreverem sobre algo, com certeza você teria uma grande Babel, uma grande confusão. Nós, todavia, temos aqui a uniformidade da palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor que Deus deixou para nós. Alguns pontos são importantes compreendermos. Hoje, temos a Bíblia impressa e temos também as Bíblias digitais. No meu telemóvel, tenho aqui 15, 20 Bíblias. Você consegue hoje carregar inúmeras Bíblias dentro de um pendrive, dentro de um cartão de memória. Mas você diz assim, pastor? Não. A Bíblia foi escrita em papiros e pergaminho. E o que era o papiro? Papiro, ele era uma cabocla, uma planta, que era necessário ser colocada para secar. E depois de secada, ela fazia o seu processo de colagem, produzia-se a tinta, e com todo cuidado, ali se era escrito à mão. Só que o papiro era um material com alto poder degenerativo, destruía-se com grande facilidade devido à sua fragilidade. Então passou-se a usar o pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho, ele era o couro de animais, que era secado, e esse tem uma durabilidade muito maior. Mas porém, o que eu queria enfatizar para os irmãos é que a Bíblia, ela foi escrita por homens que se dedicaram a escrever a mensagem do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. E reuniu-se, Esdras foi quem juntou os livros do Velho Testamento, 39 livros. Esses livros foram juntados, chamado o cânon do Novo Testamento, do Velho Testamento.
rolos e mais rolos produzidos. Sabe por que eu e você temos a Bíblia? Por causa do Deus da preservação. Eu vou pregar daqui a pouquinho, né? Vou limitar porque o tempo está indo embora. Mas quero ressaltar alguns pontos depois aqui. O quanto o diabo trabalhou para que a Bíblia não chegasse até nós. Se olharmos a história, eu tenho um documentário que posteriormente ao culto vou colocar no grupo da igreja para você assistir, que narra, pormenorizado, alguns nuances de como o inimigo trabalhou na destruição da Bíblia, para que não chegasse até nós, para que nós não obtivéssemos. Quando em 1450 Gutenberg ele fez a imprensa, o primeiro livro impresso por ele foi a Bíblia. Foi a partir daí que difundiu-se então uma produção em série, algo em que pela qual trouxe uma facilidade maior para a expansão da palavra de Deus. A Bíblia hoje, ela está hoje traduzida a cerca de quase 2.900 línguas e dialetos. Ainda temos alvos para serem alcançados, mas já somos gratos a Deus, profundamente gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos disponibilizado. Somos uma geração rica, e eu insisto em dizer isso para a igreja. Somos a geração mais privilegiada que já pisou nessa terra. Gerações passadas tiveram partes apenas da Bíblia. Gerações passadas tiveram grandes dificuldades. Sabe como é que era feita a cópia dessa Bíblia? Aqui está, por exemplo, o autêntico que foi escrito. Escribas, amanuenses. Escribas, eles tinham que copiar. Mas não é como qualquer um pegar uma caneta e escrever, não. Ele teria que estar em uma sala reservada. Escritório vem dessa palavra, lugar de se escrever. E ele ali tinha que escrever. E sabe como é que tinha que escrever? Deixa eu pegar um texto bíblico aqui, qualquer que seja. Salmo 115 diz assim, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o seu nome da glória. Ele tinha que copiar falando em voz alta. E ele copiava. Ah, pastor, mas copiar a Bíblia é fácil. Nós tivemos agora uma senhora de 102 anos que ela copiou a Bíblia toda. Não? Mas escuta uma coisa. Quando terminasse de copiar uma página, o escriba tinha que regressar ao original e verificar se a quantidade de linhas estava igual, se a quantidade de letras estava iguais, se não estava a faltar nada. Por isso era um trabalho com imenso esmero. Deixa eu puxar alguma coisinha aqui sobre reverência. Sou muito rígido quanto a isso. E às vezes as pessoas acham, pastor, mas isso é meio quadrado com esse negócio. Hoje, chama Deus de você, Jesus de você, como se ele fosse uma pessoa comum, coleguinha de escola nossa. Mas no tempo bíblico, queridos, quando o escriba, o amanuense, ele estava ali escrevendo, e que ele encontrasse o tetragrama, que ali, pessoal, HWH, que é Jeová, Yahvé, sabe o que ele fazia? Ele parava o trabalho dele, ia até o cômodo, banhava-se, trocava as suas roupas, trocava a pena para escrever Yahvé. Isso chama-se reverência. Em meio a tanta riqueza, infelizmente, a nossa geração desaprendeu o que é reverência. Reverência a Deus, reverência ao sagrado, reverência às coisas do Senhor. Não é porque estamos modernos
que nós se tornamos tão íntimos de Deus que quebramos os princípios de reverências para chegar diante dele. Precisamos rever a nossa postura. Nenhum juiz aceita ser chamado de você por qualquer um, nem com seus pais. Vossa Excelência. Os pronomes de tratamento exigidos. Excelentíssimo, né? E não há nenhuma prerrogativa para se abrir mão disso. Por que com Deus achamos que nós podemos chamá-lo do que quer? Reverência, irmãos, é algo que precisamos rever. Tem uma história muito legal, e eu já vou entrar na palavra, sobre a neta da rainha da Inglaterra. A rainha estava sentada no trono e a netinha dela chegou no palácio. Quando viu a avó, saiu correndo. Mas ela era pequenininha. Correu e se jogou aos braços da avó. A avó abraçou, foi no ouvido dela e falou assim: isso não é modus de uma princesa. Volta lá, faz tudo corretamente, como manda o protocolo. E a menininha volta, e aí ela entra reverentemente diante da avó, presta as homenagens, aí a avó abraça e diz para ela: assim se faz uma princesa. Você é a princesa de Deus? Você é príncipe do Senhor? Tenha reverência diante de Deus. Amados, não vou delongar. Apenas para terminar essa parte sobre o dia da Bíblia, eu cheguei a anotar algumas coisas aqui. Eu estava aqui, mas é muito lindo quando eu vejo essa uniformidade bíblica, porque quando eu olho para os autores, eles são meio que paradoxal. Moisés foi um dos escritores que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Possivelmente tenha escrito Jó. Não é algo senso comum, mas todavia os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E Moisés, ele era o quê? Príncipe do Egito e legislador. Josué, um ex-escravo, capitão do exército, e ele escreveu o seu livro. Encontramos Samuel. Samuel escreveu também seu primeiro e segundo livro. No final, a outra parte foi escrita por algum outro profeta. Mas Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. Davi, pastor de ovelha, rei e poeta. Salomão foi um rei e foi um poeta. Mas encontramos Amós, que era um boiadeiro, plantador de sicômoro. Encontramos Jeremias, Ezequiel, eles eram sacerdotes. Mas Daniel, ele era um nobre. Isaías era um estadista. E Deus pegou todos esses homens, com profissões diferentes, com famílias diferentes, históricos diferentes, e fez deles os escritores da mensagem eterna. Circunstâncias. Moisés foi lá no meio do calor do deserto. Davi lá em meio às suas batalhas, escondido entre cavernas. E Salomão na paz e na prosperidade do seu palácio. Jeremias às vezes lá dentro de um calabouço. Daniel lá no cativeiro babilônico, no palácio. Ezequiel junto aos cativos ao rio Quebar. Todos eles debaixo da inspiração. Sabe por que faz questão de dizer isso, irmãos? É que para Deus não importa sua profissão. Não tem profissão maior e nem menor para Deus. Ele usa você como você é. Quando falamos de circunstância, você não precisa estar vivendo num oásis e nem também estar afundado no meio dos problemas.
Porque circunstâncias não geram inspiração. A inspiração é Deus que dá. Independente se é bonança ou se é vendaval. Aleluia. Ele está no comando de tudo. No Novo Testamento encontramos Mateus, um publicano. Alguém que trabalhava na coletoria. Encontramos Lucas, médico. João, pescador. Pedro, pescador. Mas encontramos Paulo, doutor da lei. E Deus usa todos esses homens para a glória dele. Assentado. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Dia da Bíblia. Seja grato a Deus pela Bíblia. Seja grato a Deus pela palavra que Ele tem te dado. E uma coisa eu quero te exortar, em nome de Jesus, receba. Deus quer que você estude a palavra dele. Muito sangue foi derramado para que a Bíblia chegasse até nós. Muitos homens morreram para preservar essa palavra. E nós precisamos valorizá-la. Deus, obrigado pela tua palavra que é verdade. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado pelos homens que o Senhor utilizou. Obrigado pelo teu poder de preservação. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que chegou até nós. E nós queremos vivê-la, amá-la e frutificar mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sem perder de tempo, se coloque em pé. Vou fazer uma pequena reflexão. Salmo 119, versículo 97. Diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Vou repetir: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Podeis assentar. Eu peço a sua atenção nesses poucos minutos que temos de reflexão. Ontem tivemos aqui o casamento da Kevin. O Daniel estava aqui todo empolgado, feliz. E nós juntamente com ele, óbvio. E ontem falamos aqui sobre amor. Mas hoje eu quero o foco no amor à palavra. Só fazendo um trocadilho aqui. Permita-me, Deus. Por amor ao Fábio, a menina fez assim: tchau, papai. Obrigado por tudo. Mas ei! Vou usar o trocadilho. Se você ama a palavra de Deus, você tem que olhar para o mundo, para tudo aquilo que era a vida antiga, e dizer: ei, eu amo a palavra, vou viver a palavra, estou casado com a palavra, eu tenho uma nova vida com a palavra. O salmista está dizendo: eu amo a tua lei. Jesus ele disse assim: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Não pode ser um amor fingido. Não pode ser um amor superficial. É tipo assim: eu amo, mas não amo. Eu dou, mas não dou. Isso não é compromisso. Eu quero rapidamente pedir, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Gênesis, capítulo 2. Diz assim: verso 16: ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento
bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus criou o homem, com seu amor, com sua graça, com seu carinho, deu a ele tudo, o mundo perfeito, fez um jardim, tudo corroborava, tudo contribuía para o homem viver bem com Deus. Mas Deus deu ordem. Igreja, por favor, não quero que você me tenha como chato, mas eu preciso ser incisivo com você, assim como o pai tem que corrigir um filho. Em nome de Jesus, entenda, Deus exige, Deus ele não é alguém que vai te pedir, ele dá ordem, porque ele é Deus, ele é Senhor. Loucura é quando nós não ouvimos a voz dele, porque ele está advertindo para nós, há perigo por onde tu está andando. Mas às vezes o nosso coração é tomado pela teimosia, pela rebeldia, batemos no pé igual criança mimada, piracenta, e vamos fazer do nosso jeito. Já viu aquela criança piracenta que imila? A mãe e o pai dizem: não faz, não faz, e depois ela arca para a consequência. Espera o pai e a mãe virar as costas, aí pega o preguinho e vai lá no lugarzinho da tomada. Já brincou tanto, mãe, pai, mãe, não pode. Aí quando coloca, toma um choque, cai para trás, grita, chora. Cadê papai e mamãe? Não me protegeu. Como que não protegeu? Foi ela que foi teimosa. E tem muita gente dizendo: Deus não me protegeu, Deus não me guardou. Como que não guardou? Como que não protegeu? Você fez escolhas erradas. Você tomou caminhos errados. Aleluia. Escuta, a Bíblia não é sugestão de vida. A Bíblia é mandamento para viver. Mas a nossa geração entende como opção. Deus está sugerindo, está sugestionando. Não, queridos, Deus está dando ordem. E Ele pode, porque Ele é Deus que criou e formou, Ele pode dar ordem, e Ele também tem o conhecimento do que vai dar lá na frente. E preferimos pagar para ver. E esse texto, em que pela qual estamos a refletir, você conhece essa história. Trago aqui nessa noite, para que nós pudéssemos juntos olhar aqui e sairmos aqui com uma decisão. Eu vou amar a tua lei, Senhor. Eu vou amar a tua palavra e vou meditar nela. Escuta. Não sabemos quanto tempo durou a dispensação da inocência. Não tem como mensurar. É loucura tentar dizer aqui, não tem. É impossível a qualquer teólogo, qualquer interpretador da Bíblia, denotar quanto tempo durou do verso 17 até o capítulo 3. Não tem como. Pode ser dias, meses, anos, não sei. O que importa é: o dia chegou da tentação. E o dia da tentação chega para qualquer um, irmãos. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou o tal. A Bíblia diz: aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Deus tinha dado advertência. Todos os dias Deus tinha que conversar com o homem. E aquele dia, a estratégia estava montada. O palco já estava formado pelo inimigo. Ele armou a tramóia. E a ausência de vigilância culminou. Não foi em uma das, mas na maior tragédia que os seres humanos enfrentou. A pior. É um artigo definido. A pior tragédia veio oriunda desse capítulo 3. Mas tudo por quê? Não amou a lei do Senhor. O verso 16 está dizendo: não comerás. É ordem, é mandamento. Mas aí chega no capítulo 3, tem uma voz que surge, uma voz que faz uma
sugestão. Diz a Bíblia no capítulo 3 que, correndo aqui, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Lembrando, irmãos, aqui nós temos a serpente. Isso aqui não é lenda, isso não é mito, isso não é conto da carochinha, isso é palavra de Deus. Infelizmente, a teologia moderna diz que isso aqui é simbólico. Simbólico coisa nenhuma, isso é literal. É Bíblia, a Bíblia deixa bem claro, isso ocorreu. Ah, pastor, mas a maioria dos teólogos modernos diz que é lenda. Lenda onde? Deus vai deixar a lenda para nós, irmãos. Apocalipse 12, versículo 9 diz que a antiga serpente foi expulsa do céu. Se é a antiga serpente, está dizendo quem é aqui. E aqui nós temos uma manifestação satânica no Éden. Ele vem para tentar o homem. Ele te odeia. É mentira do diabo quando ele vem com a bandejinha dele bonitinha, cheirosinha, apetitosa. É só para te enganar. Você é igual pescador. O pescador vai lá e coloca ali, né, a comidinha. E o peixinho olha como um bobo. E ele olha e pensa: opa, meu jantar, meu almoço. Mas é só meter a boquinha. Tem um anzol ali dentro. Acabou a vida. E é assim que o diabo faz. Ele monta os seus anzóis, que vem todo bonitinho, feitadinho, mas que culmina na morte, na destruição eterna. Eva, a mulher de Adão, a mãe dos seres viventes, a bela, a linda, a mais bela de todas, quando se viu tentar ali, a Bíblia diz: seus olhos foram tomados por uma cegueira espiritual. É isso que o inimigo e o pecado faz, irmãos. Ele tira a visão correta. Ele ofusca a visão que você tem que ter em Cristo. E ela começa a enxergar: escuta, aquela árvore não nasceu aquele dia. Estava ali todos os dias, mas naquele dia, depois que ela ouviu falar aquilo, verso 6 diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui está a marca da destruição da comunhão com Deus. Essa situação aqui é quando a Bíblia resume dizer: por um homem entrou o pecado no mundo. Aqui entrava todo tipo de miséria humana, por causa de uma escolha, porque não amou a palavra. Abriu-se aqui, não foi uma lacuna, não foi uma brecha, foi a porteira para o inferno. E hoje os seres humanos sofrem por causa desse ato, por causa dessa decisão que foi tomada lá atrás. Ah, pastor, então eu não sou culpado. Não, entenda uma coisa: isso abriu a porta do pecado. Todos nós fomos atingidos. A Bíblia diz: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas eu e você temos uma opção: eu permaneço no pecado, ou eu quebro isso. Como eu disse no início da palavra, eu dou um adeus para o mundo do pecado, eu dou adeus para Satanás, e eu me caso com Jesus. Amo a tua lei, amo ao Senhor. Não estou mais vinculado ao mundo por causa do meu amor por Deus, o meu amor pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eva ouviu uma voz estranha. Isso aqui já seria tema só de uma mensagem. Por isso estou te sintetizando. O que me importa aqui é que você saia daqui entendendo a palavra. Escuta, aquela serpente
ela faz uma sugestão. Diz que aquela árvore não mataria. E esse é o último ponto que eu quero dizer aqui. Verso 2. Não, verso 1, né? A parte C. Não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher diz: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer, não podemos tocar, para não morrer. Eva começa um diálogo com a serpente. Ei, é uma tragédia quando nós começamos a dialogar com o nosso inimigo. Inimigo é inimigo. Demônio não tem nada para você. Satanás não tem nada para você. Eu vou abrir aqui uma dentro. Em nome de Jesus, fecha a porta na cara do diabo. Não tem horóscopo para você. Não tem previsão. Chega final de ano, deixa eu ver aqui aquilo que está sugerindo. O que o bruxo vai dizer, do que o iluminista vai dizer, do que o visionista. Em nome de Jesus, para de dar ouvido a Satanás, porque o preço aqui foi claro. Eva deu ouvido a essa voz e começa a dialogar, bater papo. E o pior, que no bate-papo ela já acrescenta: não tocareis. Não tem isso no mandamento. É para não comer. Mas ela já está embaraçada, significa que ela já está debilitada. Já não tem mais certeza. Tem algo muito forte aqui. E que eu quero que você saia daqui refletindo. Dúvida é a perícia do diabo. Ele não quer que você creia na Bíblia. Ele não quer que você creia na palavra de Deus. Ele não quer que você creia nos assuntos eternos. É por isso que hoje nós temos as ideologias, as ideias de que inferno não existe, diabo não existe, sofrimento eterno não existe. É a mesma coisa. É assim que Deus disse. Sim, querido. Deus disse que tem um céu e um inferno. Deus disse que tem um caminho estreito e tem um caminho espaçoso. Deus disse que tem uma porta estreita e tem uma porta apertada e tem uma porta larga. Aleluia. Sim, Deus disse assim. Deus disse de maneira cabal: aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aquele que não tem um filho não tem a vida eterna. Não tem acordo, irmãos. Não tem como mudar isso. Não tem como alterarmos isso. É só o filho que nos dá vida. Glória a Deus, aleluia. Quanto custa, pastor? É gratuito. Ele já pagou o preço lá na cruz. E Pedro disse que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que fomos resgatados da nossa boa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos dá direito. Glória a Deus, aleluia. Sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. A serpente mentiu. Você não vai morrer se você comer. E eu encerro dizendo: Eva comeu, deu para o seu marido, e ambos morreram espiritualmente. Viram a nudez do outro. Aleluia. O desespero, uma nuvem negra paira sobre o Éden. Correm para cozer folhas de figo para tapar a sua nudez. Não tem como. Acabou. Perderam a inocência. Perderam o brilho de Deus. As vestes espirituais foram desfeitas. Não há mais ação humana que corrija isso. E quando Deus encontra eles, Deus pergunta: o que fizeste? O que fizeste, Adão? Ele disse para a mulher disse para a serpente. Moral da história: com muito amor e graça
Deus faz a promessa aqui do Evangelho, que haveria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas a sentença veio no mesmo dia. Olha, rua para fora. Mas deixa para fora. Vem em casa. Aquele dia, aquele casal perdeu o Éden. Perdeu as delícias do Éden. Perdeu tudo que tinham para fora. Deus colocou 2 querubins e disse: para aqui vocês não voltam mais. E eu termino dizendo, com muito temor e tremor, há um engano, há um engodo do diabo que diz assim: Deus perdoa tudo. Eu posso pecar, eu posso errar. Depois Deus me perdoa. Escuta, tem coisas que são inconsertáveis, incorrigíveis. Não tem como corrigir. A Bíblia diz: Deus perdoa. Não, eu creio que perdoou, mas nunca mais ele não é bem. Acabou. Cuidado com esse engano. Há um preço alto para ser pago. Se nós errarmos voluntariamente, a graça nos atinge para que sejamos perdoados, resgatados. E hoje Deus quer trazer o resgate para mim, para você, para todos nós. Te convido para você se colocar de pé e feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu queria que você colocasse diante de Deus sua vida, a palavra dele. Eu não sei qual tem sido o teu compromisso com a palavra, mas a Bíblia está dizendo: eu amo a tua lei e eu vou meditar nela todo dia. Faça esse compromisso hoje. Joga fora a velha aliança, o velho compromisso, o laço com o pecado. Ame a Deus. Senhor, eu oro pela tua igreja. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda mentira de Satanás, todo engano correndo nas trevas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus liberta, transforma. Tu és aquele que corrige os corações. Tu és aquele que tem o poder de mudar a vida, mudar a mente, mudar o coração, mudar a postura. Eu creio na tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que ela muda, que ela transforma. Deus, atinja esse coração, atinja esta família e muda a história. Eu repreendo toda a fúria do diabo, toda a ação de Satanás que tenta aprisionar, destruir, arrasar esta família, esta vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Que a luz do teu evangelho, que a luz da tua palavra venha dissipar todas as trevas, e que o poder da tua palavra venha expelir e lançar fora toda artimanha maligna, todo intento de Satanás de destruição. Nós profetizamos vida e vida em abundância em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus nos abençoe. Vai em paz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Domingo